O que acontece? É feita a coleta do lixo e esse lixo ele não vai para aterro sanitário controlado, ele vai para os lixões a céu aberto, né? Então isso gera uma série de problemas ambientais. Isso gera percolação do lixo contaminado, o que a gente chama de chorume, para os cursos d'água, contaminando cursos d'água. Isso gera problemas ambientais gravíssimos, de alastramento de doenças. Isso gera problemas sociais gravíssimos, né, que são aqueles catadores que expõem a sua saúde nos lixões, coletando lixo nesses lixões para vender para reciclagem, porque não possuem outra fonte de renda. Então, uma série de problemas socioambientais. 68% dos municípios depositam os seus resíduos em lixões. Deixa eu ver o que mais. Existe, né, um dado muito interessante da Fundação Getúlio Vargas para a gente pensar, para a gente refletir. Então foi feito um estudo que evidenciou que a relação entre reciclagem e preservação do meio ambiente não é tão saudável assim. Por quê? Eles mostraram que, por exemplo, para se fabricar o papel reciclado, o aço e o alumínio reciclado são incorporados muitas substâncias tóxicas, muito mais do que seria da fabricação do papel virgem não reciclado ou do aço e do alumínio não reciclado. E uma pesquisa da Exalc, onde eu fiz o meu curso de agronomia, o meu mestrado e o meu doutorado, demonstrou que a fabricação do papel reciclado branco gera 6 vezes mais efluente do que do papel virgem e consome muito mais energia. Então, assim, são dados para a gente refletir, para a gente pensar. Eu sempre questionei isso, sabia? Essa questão da reciclagem. Eu ficava me perguntando, poxa, mas para se reciclar um papel, será que não gasta muito mais água? Será que não gasta muito mais insumo? Será que não é mais viável plantar florestas e cortar essas florestas plantadas para a produção do papel e fazer isso de forma sustentável? Eu sempre pensava nisso. Então, existem estudos que demonstram que essa relação entre reciclagem e meio ambiente não é tão saudável assim. São estudos renomados, estudos sérios, tá? No Brasil, nós temos ainda um problema relacionado a saneamento básico. Somente 40% do esgoto do nosso país é tratado, o restante é despejado diretamente nos cursos d'água. Um relatório da ONU demonstrou que as regiões costeiras sul e sudeste do Brasil são as mais poluídas do mundo. 40 milhões de pessoas vivem no litoral brasileiro, lançando 150 mil litros de esgoto por dia, sem nenhum tipo de tratamento, esgoto virgem mesmo. E a falta de saneamento básico no nosso país, ela é responsável por 65% das internações dos hospitais do país. Existem ainda problemas relacionados à poluição do ar e o aquecimento global. As mudanças climáticas globais, embora muitos negacionistas não acreditem nisso, refutem isso, mas estudos sérios, estudos renomados provam que as mudanças climáticas globais são um dos maiores desafios da humanidade, né? Porque o aquecimento global, ele causa o efeito estufa, vocês já sabem, já ouviram falar, né, do efeito estufa, estudaram isso lá no colegial. E o que acontece? O efeito estufa, ele é um fenômeno natural, ele é um fenômeno que ocorre naturalmente e ele é indispensável para manter a superfície do nosso planeta aquecida, porém ele se tornou um problema ambiental. Como que ele se tornou um problema ambiental? Através da emissão de gases que aumentam esse efeito estufa. Esses gases do efeito estufa foram intensificados, foram aumentados pelas atividades humanas. Então, isso gerou um aumento da temperatura média global da Terra em meio grau, desde a Revolução Francesa. A gente pode pensar assim, mas meio grau é muito pouco, mas não é muito pouco. Isso para processos biológicos é uma temperatura, é um aumento de temperatura muito elevado, que afeta diversos ecossistemas, como o ecossistema marinho, por exemplo. Bom,
O gás carbônico é o gás que mais contribui, né, para o aumento do efeito estufa, para o aquecimento global, e ele permanece cerca de 100 anos na atmosfera. No ano de 2005, houve uma presença média de gás carbônico na atmosfera 35,4% acima do que nos tempos pré-industriais. Então, um aumento muito grande do gás carbônico. E o aumento da concentração do gás carbônico, ele vem da queima de combustíveis fósseis e da devastação e da queima das florestas. O gás metano, ele também é um gás responsável pelo aumento do efeito estufa. E a capacidade dele reter calor na atmosfera, ele é 23 vezes maior do que do gás carbônico. Então, assim, ele é um gás que tem um potencial de prejudicar o efeito estufa, de aumentar o efeito estufa. O potencial de aumento do efeito estufa é muito maior, porque ele retém muito mais calor do que o gás carbônico. Embora ele permaneça ativo na atmosfera 12 anos, ao contrário do gás carbônico que permanece ativo 100 anos, a capacidade dele reter calor é muito maior, então ele é um gás muito mais perigoso, digamos assim. E cerca de 28% das emissões mundiais do gás metano vem da pecuária, vem do gado, né? Da fermentação intestinal desse gado, o esterco, né? O esterco do gado, o gado faz o cocô, isso fermenta e gera o gás metano. E também ele também é liberado pela queima do gás natural, pelos campos de arroz inundados, pelos aterros e lixões. Então veja aqui, olha, o problema, né, da geração do lixo, da queima do carvão, do material vegetal, dentre outros. Os CFCs, eles são produzidos pela indústria química, né? Então, ele era muito utilizado nos desodorantes, por exemplo, nos condicionadores de ar, os desodorantes aerossóis e outros aerossóis. E eles também provocam um efeito estufa e contribuem para a degradação da camada de ozônio da atmosfera. E devido ao Protocolo de Montreal, eles foram banidos dos refrigeradores, dos condicionadores de ar e dos aerossóis. E com esse esforço global, os cientistas esperam que a camada de ozônio volte ao normal em 2060. Vamos ver o que mais. Sim, os óxidos de nitrogênio, óxido nitroso, eles são gases que também contribuem para o efeito estufa. Eles vêm da queima de combustível fóssil, da biomassa, do uso de fertilizantes de processos industriais, e ele é um gás altamente prejudicial para a camada de ozônio, e a sua concentração na atmosfera aumentou em 18% desde o século XVII. Os países mais industrializados, eles são os maiores emissores dos gases de efeito estufa, né? Como vocês puderam ver nos slides, a maioria desses gases é provocada pelas atividades industriais. Os Estados Unidos, ele é responsável por mais de 20% de todas as emissões globais dos gases de efeito estufa. O Protocolo de Kyoto é um protocolo que está em vigor desde fevereiro de 2005. Vários países assinaram esse tratado internacional, se comprometendo a reduzir em 5% as emissões dos gases de efeito estufa, inicialmente até 2012, depois isso foi protelado, isso foi prorrogado. Porém, os Estados Unidos eles se recusaram a assinar o Protocolo de Kyoto. Bom, vamos ver o que mais. O que mais tem de importante? Eu vou passar aqui alguns slides, porque não dá tempo da gente falar de tudo. A aula é muito extensa, vão ser 2 aulas. Isso é para vocês terem uma visão geral dos problemas ambientais do Brasil e também um pouco no mundo. Tá? Sim, no Brasil, alguns impactos do aquecimento global, segundo o INPE.
O sul e o sudeste vão sofrer com mais chuvas e mais inundações, com uma frequência maior de chuvas e inundações. A floresta amazônica ela pode perder 30% da sua vegetação, e causando um aumento na temperatura de até 3 graus até 2100. Ou seja, isso é considerado um aumento brutal da temperatura. O Nordeste, até o final do século, vai aumentar. A sua temperatura vai aumentar entre 2 e 4 graus Celsius. Por consequência, o nível do mar vai subir em até meio metro nas próximas décadas, sendo que 42 milhões de pessoas podem ser afetadas. E vai haver um aumento na temperatura no centro-sul de 2 a 3 graus. Cachorro latindo aqui. Deixa eu parar um pouquinho até ele parar de latir. Vem pra cá, Minduco. Vem. Bom. Então, devido, né, à poluição do ar e o aquecimento global, os impactos já começam a ocorrer no mundo inteiro. A gente vê um aumento recorde das temperaturas, derretimento de geleiras, de calotas polares, a elevação do nível dos oceanos, que ameaça cidades que são próximas do nível do mar, o processo de desertificação dos solos, o maior número de incêndios florestais, maior número e maior intensidade, aumento da força e da frequência de tufões, ciclones, furacões. O verão na Europa, em 2003, por exemplo, ele foi o mais quente dos últimos 500 anos, e isso ocasionou milhares de mortes. Escassez de água potável, destruição de hábitats e de biodiversidade, aumento da fome no mundo e o aumento de doenças, dentre outros problemas, tá? Além do problema do aquecimento global, como eu falei para vocês, no Brasil a gente possui uma cultura do desperdício, é uma questão cultural, né? Então, como a gente tem uma disponibilidade de recursos ambientais muito rica, a gente acabou desenvolvendo essa péssima cultura do desperdício. 20% dos alimentos, eles são desperdiçados no Brasil, da colheita até a mesa da comunidade, até a mesa da população.